Hello, my students. How are you? Good morning. Olá, meus alunos. Bom dia, como estão? Vamos para mais uma aula de língua inglesa com a teacher Lidiane. Bem, nós iremos iniciar nossa aula com o módulo 11, que tem como título Cities in the Past and Now, que são cidades no passado e atual. Primeiro, para iniciar o módulo, nós temos alguns questionamentos que devem ser repensados. Por exemplo, what's your hometown like? Como é a sua cidade natal? Has your hometown changed a lot since you were a kid? If so, how? E aí, a sua cidade natal mudou desde quando você era criança? O quanto? What are the advantages of living in your city? Quais são as vantagens em viver na sua cidade? What are the disadvantages of living in your city? Quais são as desvantagens em viver na sua cidade? Que é engraçado, né? Nós estamos no mês de emancipação política da nossa cidade e vou mostrar para vocês um slide que mostra um tipo de city in the past. Essa foto corresponde à nossa cidade, Palmeira dos Índios, no passado, e a nossa cidade nos dias atuais, né? Atualmente. Então, vocês têm um texto na página 73 que fala sobre cidades de passado e agora, né? Como essas cidades se desenvolveram, como as pessoas começaram a habitar as cidades, já que moravam mais no interior, tá? Vocês vão fazer a leitura desse texto da página 73 para entender melhor essa parte das cidades. Bem, aí nós iremos para a parte de grammar, que é gramática. Essa parte de gramática, nós vamos aprender sobre o there to be no present, né? Que é o there is e o there are, tá? There is present. A forma verbal em inglês there to be expressa sentido de haver, existir ou ter em português. Em inglês, o verbo varia de acordo com o número, de singular para plural e de acordo com a variação temporal de presente para passado e futuro. O there to be é constituído pelo there mais o verbo to be correspondente ao pronome. Vale a pena relembrar a conjugação do verbo to be no presente. Por que vale a pena? Porque nós vamos precisar dessas terminações para quando nós formos usar o there to be para dizer que há ou existem coisas, tá? Então, sempre que eu for usar o there to be, eu vou ter que prestar atenção no pronome que está sendo usado. Vamos adiante. Logo, temos duas formas, o there is e o there are. A primeira significa existe, ou seja, there is significa existe. E a segunda, existem ou há, ou seja, a primeira parte, que é there is, indica singular. E a segunda parte indica plural. Vejamos aí um exemplo do presente, né, do there to be, no presente na forma singular afirmativa. There is a car in the street, ou seja, há um carro na rua. Fazendo a análise aí dessa frase, observem, nós usamos o there mais o verbo to be, mais o complemento da oração, que foi usado com o singular. There is a
a car, um carro, in the street, na rua. Então, dessa forma aí nós formamos uma sentença com there to be no presente, na forma afirmativa, no singular. O próximo é presente plural afirmativo. Observem, nós temos a mesma frase, porém com o sentido de plural. Para formar uma sentença no plural, usando there to be, eu vou modificar a terminação do verbo to be. Ou seja, se eu tinha there is para singular, agora eu vou usar there are, que corresponde a plural. There are 2 books in my bag. Ou seja, há 2 livros na minha bolsa. Presente singular negativo. Para formar uma sentença com there to be na forma negativa, nós vamos fazer o seguinte: modificar o verbo to be, trazendo-o para a forma negativa. Vamos lá. There is not a chair in the street. Não existe um carro na rua. There is not a car in the street. Não existe um carro na rua. Observem. There is not foi a forma negativa para dizer que não existe. A car, um carro, forma singular. In the street, o complemento da oração. Depois nós temos o presente plural negativo. Observem. There are not 2 books in my bag. Não há 2 livros na minha bolsa. Para a forma interrogativa, apenas trocamos o verbo to be com there. Observe. Is there a car in the street? Há um carro na rua? Se eu estou perguntando de singular, então eu vou usar a terminação do verbo to be, is. Se eu estou falando de plural, eu vou usar a terminação do verbo are, como no exemplo abaixo. Are there 2 books in my bag? Há 2 livros na minha bolsa? Então, são questões simples que necessitam de atenção para que não haja equívocos. Ok? Veremos agora o there to be no simple past. Lembrando que aqui nós vimos anteriormente, a parte que nós vimos anteriormente foi com there to be na forma do presente, ou seja, tem ou existe. E agora nós vamos ver com o simple past, que indica tinha ou havia. Let's go? Bem, o there to be no passado é a forma verbal em inglês que expressa sentido de haver, existir ou ter em português. Em inglês, o verbo varia de acordo com o número de singular para plural e de acordo com a variação temporal de presente para passado e futuro. Até aí tudo bem. O there to be é constituído pelo there, mais o verbo to be correspondente ao pronome. Vale a pena relembrar a conjugação do to be no passado. Lembrem que na parte anterior nós vimos o verbo to be no presente e agora nós vamos ver o verbo to be no passado. Lembrando que isso vocês já viram, mas vale relembrar, vale revisar para não errar. Então, quando eu quero dizer que eu era ou eu estava, eu vou usar I was. Você era ou você estava, you were. He was, she was, it was, he were, you were e they were. Então, sempre que eu for falar de situações que indicavam singular, no passado eu vou usar was. Sempre que eu for falar de situações que indicam plural, eu vou usar were. Vamos adiante. Passado singular afirmativo. There was a car in the street. Havia um carro na rua. Olhem a diferença. Nós estamos falando agora do passado. Tinha um carro na rua. E eu estou falando de singular. There was a car
havia apenas um carro. E agora nós vamos ver o plural. There were 2 books in my bag. Havia 2 livros na minha bolsa. Observe. There was, singular. There were, plural. Passado singular negativo. Mais uma vez, quem vai receber a partícula not é sempre o verbo to be, tanto no presente quanto no passado. There was not a car in the street. Não havia um carro na rua. Então, se eu estou negando, dizendo que não tinha um carro no singular, eu vou usar there was not. Passado plural negativo. There were not 2 books in my bag. Não havia 2 livros na minha bolsa. Observe mais uma vez. There was, singular. There were, plural. Passado singular interrogativo. Was there a car in the street? Há um carro na rua? Para formar o passado singular interrogativo, eu trago o verbo to be no passado para o início da frase, coloco there e repito o restante da oração. Lembrando, vou usar was para situações de singular e were para situações de passado. Vejamos o exemplo. Were there 2 books in my bag? Havia 2 livros na minha bolsa? Então, se eu estou falando de plural, were there. Se eu estou falando de singular, was there. Ok? Acredito que dessa forma que eu estou explicando, dê para entender melhor, exemplificando e trazendo para vocês as formas escritas do que apenas falar e explicar usando o módulo. Então, vocês irão agora para a parte das atividades. Bem, as atividades do módulo 11 que vocês irão fazer são as das páginas 80 e página 81, ok? Estou à disposição para qualquer dúvida e nos veremos em breve. Bye, bye. See you. Happy weekend. Bye, bye.